EFT Perguntas e Respostas. EFT Perguntas e Respostas é uma série de vídeos onde eu respondo a perguntas a respeito do uso do EFT. Este é o vídeo número 247, pergunta 247. E a pergunta é sobre o medo na hora de tomar decisão. Aqui está a pergunta completa. Eu sinto muito medo, especialmente na hora de tomar decisões importantes. Como usar EFT para superar isso? O medo, na hora de tomar decisões importantes, pode ter diferentes motivos, diferentes causas. Mas neste vídeo vamos focar mais na parte prática, que é como usar EFT para superar esse medo. De qualquer forma, vamos entender um pouco a questão do medo. O medo é uma emoção primária. Isso significa que é um medo que já vem instalado em você ao nascer. Todos nós já nascemos com essa capacidade de sentir medo. O medo é um sinal de perigo. É um aviso de que está vindo alguma ameaça, algum perigo. O medo faz parte do nosso mecanismo de sobrevivência. Sem o medo, você provavelmente não estaria mais assistindo esse vídeo. Você nem existiria. Já teria desaparecido da face da Terra há muito tempo. Portanto, o medo tem um papel extremamente importante. Agora, o medo na hora de tomar decisões importantes, aí já é uma outra coisa. Podemos dizer que é o medo aparecendo na hora errada. Porque, hora de tomar decisões importantes, raramente é sobre uma questão de vida ou morte. No entanto, o medo leva a pessoa a ter atitudes como procrastinação. Devido ao medo de tomar decisão, a pessoa adia a decisão importante. Indecisão, ela fica em dúvida se vai por um caminho A, ou B, ou C, e gasta muita energia nessa indecisão. Ou então a pessoa fica paralisada, não consegue pensar. Tudo ficou congelado. Ou então a ansiedade. Sente-se insegura. Tudo isso são consequências do medo. Mas, como eu disse, medo na hora de tomar uma decisão importante não é uma questão de vida ou morte. No entanto, o seu cérebro trata como se aquilo fosse uma questão de vida ou morte. E ao tratar aquilo como uma questão de vida ou morte, a prioridade máxima é para enfrentar esse perigo. E para isso, todos os recursos internos seus são direcionados para combater essa ameaça, ou combater ou se proteger dessa ameaça. Consequência disso, você fica sem recursos para tomar boas decisões. Se você não tem recursos para tomar boas decisões, consequentemente, suas decisões serão decisões geralmente desastrosas. E para resolver isso, vamos usar EFT.
Se você é novo em EFT, se você ainda não conhece EFT, então faça este curso gratuito de EFT. EFT em 6 passos, mizuji.com.br/EFT-6P. Por que fazer este curso? Fazendo esse curso, você vai obter o conhecimento mínimo necessário para tirar bom proveito de meus vídeos de EFT. E mesmo que você tenha algum conhecimento de EFT, ainda assim, eu recomendo que você faça esse curso, porque atualmente existem diferentes versões de EFT e pode acontecer de você ter conhecido uma versão do EFT diferente da versão que eu utilizo. EFT são as iniciais de Emotional Freedom Techniques. O que isso significa? Significa técnicas de liberdade emocional ou técnicas de libertação emocional. O que isso faz? O que EFT faz? EFT proporciona liberdade emocional a quem pratica. Então, ao praticar EFT, você consegue a liberdade emocional. Você alcança o estado de liberdade emocional. E o que significa liberdade emocional? Liberdade emocional significa você estar livre de emoções negativas. Emoções e sentimentos negativos. Raiva, medo, tristeza, culpa, vergonha e vários outros sentimentos e emoções negativas. Sentimentos e emoções que atrapalham sua vida. E o que acontece quando você alcança a liberdade emocional? Ao alcançar a liberdade emocional, você passa a ter clareza de pensamento. Você consegue pensar com clareza. E ao pensar com clareza, você tem mais chances de tomar boas decisões. E boas decisões levam a bons resultados. O que acontece quando você não tem a liberdade emocional? O oposto da liberdade emocional é a escravidão emocional. Você fica escravo de suas próprias emoções. Ou seja, as emoções assumem o comando da sua vida. Não é mais você racional que toma decisões. São suas emoções que mandam em você. E ao fazer isso, você acaba tomando decisões ruins. Provavelmente você já passou por essas experiências. Que tipo de decisão você toma quando está com muito medo? Quando está com muita raiva? Resultado geralmente é um resultado ruim. Muitas vezes você se arrepende de ter tomado aquela decisão. E estamos aqui para usar EFT para lidar com o medo de tomar decisões importantes. Como podemos usar EFT para neutralizar esse medo de tomar decisões importantes, e sem esse medo podemos tomar decisões melhores. Para isso, o primeiro passo é você identificar uma decisão importante que causa ou está causando medo. Qual é a decisão que você precisa tomar, mas tem medo? Ao pensar nessa decisão, o que vai acontecer? Vai sentir algum tipo de desconforto. Normalmente, vêm pensamentos
catastróficos. E esses pensamentos catastróficos provocam uma emoção de medo, você fica com medo. E esse medo se manifesta no seu corpo na forma de desconforto físico. Na verdade, isso acontece numa velocidade muito grande, você nem percebe. Você apenas sente um desconforto. O pensamento catastrófico, ou pensamento negativo, muitas vezes vem na forma de e se. E se acontecer isso, e se não acontecer, e se fizer, e se... Enfim, toda aquela série de perguntas que começam com e se. Isso faz com que você acabe criando na sua mente um cenário assustador. Um cenário assustador em consequência de alguma decisão errada. Isso é o pensamento catastrófico. E como aplicamos EFT para neutralizar esse pensamento catastrófico? Na maioria das vezes, aquele pensamento catastrófico assustador gera uma imagem correspondente e aquela imagem ajuda você a sentir esse desconforto. E aí nós vamos aplicar EFT para cada desconforto um por um. Nós vamos neutralizar um desconforto de cada vez, um por um, até que aquele pensamento ou aquela imagem não provoque mais desconforto. E quando aquele pensamento ou imagem não provoca mais desconforto, aquele pensamento perdeu força. Muitas vezes simplesmente desaparece. Vamos pegar um exemplo para que você possa entender como se faz. Primeiro passo, identificar uma decisão importante. Vou pegar um exemplo aqui. Uma pessoa está diante de uma decisão importante que precisa tomar. Ou continua no emprego, ou começa um negócio próprio. Por alguma razão, essa pessoa precisa decidir entre continuar no emprego ou iniciar um negócio próprio. Talvez o emprego já não esteja satisfazendo tanto como ano passado, ou então talvez esteja sendo apresentado a uma grande oportunidade de iniciar um negócio próprio. E a pessoa tem medo de decidir por um ou outro. Isso é o medo de tomar decisão. Como normalmente as pessoas reagem diante de uma situação como essa? Tem reação do medo, pensamentos. Vem todo aquele conjunto de pensamentos catastróficos. E aqueles pensamentos geram a emoção de medo, e a emoção do medo se manifesta no seu corpo. Alguns pensamentos comuns. E se não der certo? Tanto faz continuar o emprego ou começar um novo negócio. E se eu permanecer no emprego e de repente a empresa me manda embora? Ou e se eu começar um novo negócio e esse novo negócio não der certo? Ou então eu vou perder dinheiro. Ficando no emprego, porque você vê que perdeu uma grande oportunidade de ganhar dinheiro, ou então, começando um novo negócio e o negócio não dá certo, você investiu, perdeu dinheiro. Às vezes você fica preocupado com a opinião dos outros. O que vão pensar de mim? O que vão pensar de mim quando perceberem que eu fracassei?
meu negócio falhou. São vários pensamentos que vêm junto com esse medo de tomar a decisão. E as sensações corporais, por exemplo, é muito comum a pessoa sentir uma pressão no peito, taquicardia, respiração ofegante, respiração presa, peso na cabeça, dores. E aí chega a hora do EFT. Para cada reação, por exemplo, você pega o pensamento, vou perder dinheiro. Essa é uma reação. Esse pensamento pode causar a sensação de pressão no peito. Vamos pegar esse pensamento. Vou perder dinheiro. Então, vou fazer EFT para o pensamento. Vou perder dinheiro. Que acaba caindo no medo de perder dinheiro. Você pode dizer em voz alta, vou perder dinheiro. Sinta o tamanho do medo. Você mede a intensidade do medo. Anota. E aí você formula essa frase de preparação. Embora eu tenha medo de perder dinheiro, se tomar a decisão errada, eu me aceito profunda e completamente. Você vai fazer a rodada de EFT. Depois de feita a rodada, você volta a pensar, ou você volta a dizer, eu tenho medo de perder dinheiro. Verifica a intensidade do medo. Muito provavelmente a intensidade já diminuiu, mas provavelmente ainda não chegou no zero. Então você repete isso algumas vezes até que o medo perca a força. Talvez você não sinta mais medo, ou até sente medo, mas é tão fraco que não faz nenhuma diferença. Com isso você eliminou o medo. Aí você volta para aquele pensamento. Pensamento, vou perder dinheiro. Veja que nós trabalhamos o medo provocado por esse pensamento, vou perder dinheiro. Nós resolvemos o medo. Agora, você vai dizer de novo, vou perder dinheiro. Pode ser que esse pensamento já não tenha mais nenhuma força. Como você vai saber isso? Como você vai saber que o pensamento não tem mais força? Você não sente desconforto nenhum. Parece uma frase qualquer. Mas pode ser que ainda sinta aquela pressão no peito. Então, você vai trabalhar essa pressão no peito. Mede a intensidade dessa pressão, digamos que seja 7, e você formula a frase, embora sinta esta pressão no peito, quando penso nessa decisão importante, eu me aceito profunda e completamente. Você vai fazer a rodada de EFT, depois da rodada você vai medir a intensidade, deve ter diminuído e você vai repetindo até que aquela sensação já não existe mais. Aí você volta mais uma vez para o pensamento, vou perder dinheiro. Provavelmente, dessa vez você não vai sentir desconforto nenhum. Mas se vier algum outro desconforto, você vai trabalhar esse desconforto. Você vai repetir isso até que não sinta mais nenhum desconforto. Às vezes você não consegue nem lembrar desse pensamento. Depois de neutralizar essas reações, você tem clareza mental. Na verdade, antes de falar de clareza mental, talvez você tenha que investigar outros pensamentos. Por exemplo, esse pensamento, e se não der certo? Então, experimente. E se não der certo? Se vier algum desconforto, você trabalha o desconforto com EFT. Se não, esse também já está resolvido. Pegue esse outro pensamento. O que vão pensar de mim? Se
sentir algum desconforto, você aplica EFT. Agora, pode ser que dessa vez você não sinta nenhuma relevância numa pergunta como essa. Aí você diz: o que vão pensar de mim? Bom, cada um pensa o que você quiser, cada um pensa o que quiser. Ou seja, você não liga mais para o que os outros vão pensar. Se isso acontecer, você conseguiu limpar as emoções em torno dessa decisão. Portanto, após neutralizar as reações, os desconfortos, você começa a pensar com clareza. Você tem a clareza mental. Você consegue pensar na sua questão, aquela decisão. Se continua no emprego ou começa um novo negócio, você consegue pensar com muito mais cuidado. E ao fazer isso, você tem maiores chances de tomar uma decisão sensata. Essa decisão não é mais uma decisão baseada no medo. Essa decisão é baseada em análise cuidadosa, sensata, e com isso você tem maiores chances de sucesso. Então é assim que se usa EFT para neutralizar o medo de tomar decisão importante. Deixe seus comentários, deixe suas perguntas. E se você precisar de ajuda para tomar sua decisão importante, porque às vezes você tenta aplicar EFT sozinho e o resultado não satisfaz. Então você pode agendar sessões individuais comigo. Eu posso ajudar você, eu posso conduzir sessões de EFT para que você consiga tomar uma decisão importante sem a contaminação do medo. Ou então, se você quiser aprofundar nesses assuntos, então você pode adquirir alguns de meus cursos. Os links estão aqui embaixo na parte de descrição. Dê o like, porque isso é importante. Compartilhe. E se você ainda não está inscrito, faça sua inscrição, porque aqui você encontra centenas de vídeos como este. Obrigado e até o próximo.